Estamos já na nossa aula 21, 21ª aula. Nós vamos continuar aquela parte dos tensores, né? Que eu comecei, eu falei do tensor de inércia, dei todas aquelas, digamos assim, razões, né? Pelas quais você introduz o tensor de inércia. Mas eu vou falar um pouquinho de novo disso aí, tá? Vou fazer uma espécie de rápida revisão sobre o treco. Então, deixa eu só abrir aqui o nosso PDFinho. O nosso PDFinho é o que vai dirigir nossas considerações. Então, vamos lá. Então, na aula passada, me parem, aquele mesmo esquema, tá? Me parem sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, não tem esse negócio não, tá? Na aula passada, apresentamos duas aplicações. A primeira é sobre equações diferenciais ordinárias de altos valores. E a segunda é sobre rotação de corpos rígidos, em que introduzimos a noção de momento de inércia, juntamente com a ideia de um novo objeto matemático que chamamos tensores. Perdão, desculpe, talvez vocês tenham falado alguma coisa, mas eu estava com o fone ligado aqui e aí eu não consegui ouvir. Se alguém disse alguma coisa e eu não ouvi, pode falar de novo, tá? Porque estava com o fone de ouvido, mas o fone de ouvido não estava no meu ouvido, aí não adianta, né? Desculpe aí. Bom, então qual era a ideia, né? Então, a ideia, no último caso, foi introduzir a relação entre momento angular, velocidade angular, a partir da equação L igual a I. Quando for tensor, eu vou às vezes escrever dessa maneira, tá? E aí eu coloco um produtinho aqui, que é um produto escalar mesmo, só que definido para tensor, né? Lembra que esse produto aqui é um produto matricial, tá? Esse cara é escrito como vetor coluna, esse cara é escrito como vetor coluna, e esse cara aqui é uma matriz. Nesta abordagem, já partíamos de um sistema de coordenadas. Lembra que eu fiz toda a demonstração baseada no I e JK, né? E assim, o que obtivemos foi a representação do I, tá? Representação matricial do I, do tensor de inércia. Então, do mesmo jeito que escrevemos ômega x, ômega y, ômega z, como sendo a representação matricial do ômega, né? Representação vetorial, né? Do ômega, a base IJK, a matriz I igual. Vou escrever toda, não. Daí eu completo depois, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, porque ficar perdendo tempo com escrito não é legal. I, x, I, xy, I, xz, pronto, não perde tanto tempo. I, yx, I, y, I, yz, I, zx, I, zy, I, z é a representação essa ideia essa ideia apresentada nessa expressão aqui, vou colocar um número nela, é muito importante no contexto da álgebra linear, tá? Ela representa, na verdade, ou seja, o tensor de inércia é operador. Do mesmo jeito que
o que é essa ideia de operador? Um operador, depois eu vou melhorar essa definição, tá? Um operador é simplesmente um objeto matemático que toma um vetor e leva em outro vetor. No caso das equações diferenciais, no caso, vou colocar um D assim, aqui só para fazer a referência. Por vetores usuais, ômega, né? Sendo levados em vetores usuais, N. Então é isso, tá? Uma extensão então, eu vou depois mencionar novamente, tá? Então, mais para frente eu desenvolvo isso um pouco melhor. Tá, então, deixa eu ver aqui. Assim, se pudermos, eu quero explicitar as bases, tá? Então, aqui a gente vai introduzir a ideia de um tensor, agora eu vou colocar o tensor como T, tá? Que tensor é esse? Ah, qualquer um, né? Não importa, tá? Deixa eu colocar o índice aqui. Aí vocês vão falar assim, estranhar aqui, né? Esse cara tá aparecendo com esse J em cima, né? Esse J em cima aparece porque ele, por enquanto, isso não é problema para nós, tá? Mas por enquanto é só uma afirmação. Ele é em princípio, ele pode ser, viver, existir num espaço um pouco diferente desse aqui, chamado espaço dual, tá? Lembra aquele negócio da regra da multiplicação? Ó, esses índices estão repetidos, um em cima e um embaixo, eles estão somados. Aqui tem um J também, né? Esses índices estão repetidos, um em cima e outro embaixo, então eles, em princípio, estão somados. Ou seja, eu podia escrever isso aqui sem esse cara. Eu podia escrever isso aqui sem esse cara, mas eu vou manter porque é uma notação que vocês ainda não têm muita habilidade. Este cara aqui é a representação matricial, do mesmo jeito que este cara aqui é a representação vetorial, porque ele indica as componentes. Esse cara aqui indica as componentes também. Ele é uma matriz em que o I representa as linhas e o J representa o I representa as colunas e o J representa as linhas, né? Esse cara aqui representa as colunas, tá? Eu até ter escrito de uma maneira talvez diferente. Tudo bem, faz. Bom, nesse caso nosso até nem faz diferença porque ele é simétrico, mas não importa. Então, lembra, tá? Esse cara aqui controla a coluna, tá? Na verdade, perdão, esse cara controla a linha, mas esse é um vetor coluna. Deixa eu escrever isso aqui de alguma maneira. Deixa eu ver aqui. Note, matricialmente, aqui vem 3 pontinhos, porque pode ser mais de 3, né? Pode ser vários. Né? E colocar aqui assim, tá em cima, tá?
Tudo bem até aqui? Estão entendendo o que eu estou colocando? Ops, o que é isso aqui? Peraí. Não sei nem o que eu fiz. Ah, tá? Então, a rigor, eu poderia escrever o T como sendo isso aqui. É só uma questão de notação, tá? Você já iria se acostumando com essa notação. Então, você tem aqui, esse aqui é o cara 1, 1. Esse aqui é o T. Percorrendo o que aqui? Volume 2, 1. Percorrendo o que aqui? Linha 1, P2, 2, etc. Você pode ter mais, né? Porque estão muito calados, estou com medo de que vocês não estão nem me ouvindo. Eu seja louvado. Deixa eu ver se tem alguém escrevendo alguma coisa lá e dizendo, não estão te ouvindo, professor. Não, tá. Dá para ouvir sim, professor. Ah, obrigado. Então é isso aqui, tá? Então eu vou falar aqui isso aqui, tá? Vou falar isso aqui. Isso daqui é um produto matricial, tá? Ó, é o produto de um vetor, tá? Por uma matriz, por um vetor, tá? Se é o T1, 1 é 1, T1, 2 é 2, tá? Então, este cara aqui, ó, seria representado como um elemento linha, um vetor linha, enquanto que esse cara aqui é um vetor coluna. Nos nossos casos, assim... Professor, eu tenho uma dúvida só na notação, na real. Oba. Porque esses elementos do T, eles estão com o índice em cima, e o índice em cima significa soma, só que aí... Não, índice em cima não significa soma, deixa eu te dizer. Ó, o que significa soma é quando há repetição de índice, um em cima e um embaixo. É isso que representa a soma, tá? Enquanto que aqui, por exemplo, tem um J aqui, tem um J aqui, embaixo, né? Então isso significa que você está somando em J. E é o que está dito aqui. E aqui você tem um índice em cima e um índice embaixo. Então isso significa que você está somando também. Eu poderia escrever assim também, ó. Isso também seria uma soma. Estou somando os elementos todos de T, tá? O T1, mais T1, 2, mais T1, 3, mais T2, 1, mais T2, 9. Quando você tem essa repetição, é que é soma, tá? Então, quando eles não estão repetidos, por exemplo, se eu pego só esse elemento que está aqui dentro, não tem repetição. Então, não tem soma, tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Então, note que os vetores aí são representados por colunas. Quanto que os vetores são representados por linha. Isso pode fazer diferente, eles podem ser diferentes. Em alguns casos, não nos interessarão neste momento. Por exemplo, na relatividade especial, eles são diferentes. Tá? Na relatividade especial, eles são diferentes porque a métrica na relatividade especial, ela não é uma métrica euclidiana. Então, você tem uma necessidade de compor os vetores, ou seja, fazer produtos escalares ou fazer contrações, e não é dada por aquela soma, né? Que é o euclidiano, né? X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Não é aquilo. Então, é isso que altera em alguns casos. Por isso que é importante diferenciar esse cara aqui desse, porque, de modo geral, eles não serão equivalentes, tá? Não sei se eu dou um exemplo aqui, só para ter uma... Não sei. Tenho medo de que isso acabe enrolando mais a vida de vocês do que simplificando, sabe? Deixa. Depois, qualquer coisa eu falo disso, mas por enquanto não. Então, finalmente... Então, de representação matricial, é claro, ele é um vetor, mas é representação matricial porque um vetor é uma matriz, né? Matriz é um por n, tá? N por 1. Matricial. V na base. Pronto, tudo isso vai dizer esse negócio aqui, tá bom? Ok, então, dito isso, vamos dar um exemplinho aqui. Vamos colocar um exemplo aqui. Para saber operar com essas coisas, tá? E escalar ômega vai ser igual. Aí coloca aqui as definições, né? Deixa eu colocar aqui, copiar aqui mais rápido.
Quando for fazer isso, vocês já sabem disso, é aconselhável não repetir esses índices aqui, ó, tá? Porque senão fica parecendo que necessariamente esse índice aqui é o mesmo que esse aqui, mas a gente sabe que ele é um índice mudo, não tem nada a ver, né? Então coloca uma coisa assim, ó, só para deixar claro que você está falando de outra coisa aqui, né? Tá somando, então ele é um índice mudo, não tem nada a ver, né? Então isso aqui poderia ser escrito pelos parênteses. Lembra que é uma operação matricial, né? Então você pode pegar esse cara aqui, passa para cá, esse cara aqui, passa para cá. Você tem. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado. Ó. Você está multiplicando com um cara embaixo, né? Então veja, não é com esse cara aqui que você faz a multiplicação. É com esse cara aqui. Tá certo? Índice em cima, índice embaixo, tá? Ah, eu já falei isso, eu acho. Mas lembra que isso aqui, ó, é só uma maneira conveniente de colocar os caras, tá? Mas eu poderia colocar esse cara aqui na frente. Não tem nada de errado fazer isso aqui, não, tá? É só uma maneira conveniente de colocar, porque representa a ordem que os produtos vão ser feitos. Mas isso daqui não tem que estar nessa posição. Eu podia pôr o I aqui atrás, não tem. Isso é a soma normal, tá? Bom, então, quando faz isso aqui, ó, quanto que vai dar isso aqui? Eu estou supondo base ortonormal, tá? Então, isso aqui vai dar. Isso aqui é um delta, né? Um delta de Kronecker, delta JK, né? O que esse delta vai fazer? Esse delta vai matar uma das somas, porque só vai ser verdade quando o J, só vai ser diferente de zero quando o J for igual a K, tá certo? Então ele mata uma das somas transformando o J em K, tá certo? Ou K em J, tanto faz, tá? Então você, continuando aqui. Todo mundo entende isso ou não? Esse cara aqui, ele vai ser, só vai ser esse aqui, só vai ser diferente de zero. Só vai ser diferente de zero quando K for igual a J, então ele está transformando o J em K, matando a soma em K. Então esse aqui desaparece, e ele transforma o J em K ou K em J. E é isso aqui. Olha só que interessante, ó. Este cara aqui, ó, quem é o L? O L nada mais é que a soma, o L é um vetor, né? Nada mais é que a soma em I do LI, LI é I, certo? Assim, com o resultado. L, I, se eu igualar, né? Esse cara aqui, a esse cara. Deixa eu fazer isso. Senão fica muito rápido, talvez. Se estiver devagar demais, vocês me falam. Eu vou escrever agora esta soma separada, tá? São duas somas, né? Então eu vou escrever agora essa outra soma assim, porque agora a separação é interessante. Professor, não é melhor trocar esse aqui por ômega para não ficar confuso? Ah, então vou trocar o V, tá certo. É porque tinha que ser ômega mesmo, porque senão eu confuso mesmo. É que eu falei ômega lá e meti V aqui sem pensar, tá certo. Então aí depois a gente conversa aqui. O que tem um V a ver com ômega, né? É verdade. Tá. Isso, tá? Então olha só que interessante. Então, de modo que L, I vai ser igual a isso aqui. O que é interessante nisso aí, que na relatividade especial é absoluto, não só na especial, na geral também é absolutamente importante, é que você cria mecanismos para trabalhar só com as componentes. Você nem fala mais na base. Aqui você não tem base envolvida. Você não sabe qual é a base. Não importa a base, tá? Então você já está falando só das componentes. Qualquer que seja o sistema de referência em que você estiver trabalhando, isso aqui vai ser verdade. As componentes de I vão se transformar em termos das componentes do ômega dessa maneira aqui mediada por esse tensor. É claro que se você mudar o seu sistema, o T muda. Mas pouco importa, porque você não quer explicitar o seu sistema de coordenadas. Então isso aqui é extremamente importante na relatividade especial. E na geral também. Na especial porque é o que tem mais a ver com o nosso contexto aqui, né? Tá? Então isso é realmente muito importante. Outra coisa importante, vejam que o J está somado, né? Viu, Maiara? Está sendo somado aqui o J, né? Ele está explicitamente sendo somado aqui, mas não precisaria. Eu poderia ter simplesmente eliminado esse cara aqui, e mesmo assim eu ainda usando a convenção de Einstein, mesmo assim eu saberia que isso é uma soma. Olha o índice livre aqui, ó. Isso tem que acontecer sempre, tá? De um lado da equação você tem que ter o mesmo número de índices livres que do outro. Na relatividade especial você encontra tensores, isso aqui é um tensor de segunda ordem. Por que ele é de segunda ordem? Porque ele tem dois índices livres. Na relatividade geral, por exemplo, na especial também, mas aí na geral com mais frequência, você encontra tensores de 4 índices, de 6 índices, tá? Por exemplo, o momento angular, se eu não me engano, ele tem 3 índices na relatividade, tá? Bom, por aí vai. Mas isso aqui é só para mostrar essa relação é uma relação, poxa, importante pra caramba, muito importante. Ok. Você pode fazer agora como exercício, vocês podem fazer como exercício, mostrar
Façam isso, tá, gente? Para vocês irem pegar na manha com esses negócios aqui. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que um produto. Você está dizendo que o produto escalar de tensores é um produto das matrizes de representação. Tá? Este resultado nos diz que a representação. Opa, aqui não é T, não, né? Aqui é o resultado do troço, peraí. Sei lá. Vou colocar assim. Tá? Então, G é isso aqui. Então, qual é a matriz de representação do G? É o produto das matrizes de representação. Isso aqui, lembra que isso aqui é o produto de matriz, né? Todo mundo enxerga que isso é o produto de matriz? Ó, você pega você vai variando aqui as colunas nesse e vai variando aqui as linhas nesse na soma. Conseguem ver isso? Isso é importante, tá, gente? Isso é muito importante. Deixa eu tentar mostrar isso aqui, o que está acontecendo. Eu vou pegar aqui no Google, produto matricial. Um desenho, tá? Vou pegar um desenho. Deixa eu ver aqui. Sempre mostram essas coisas acontecendo. Queria mostrar. Pronto. O que está acontecendo? É isso aqui. Pessoal, é daqueles que me mostram. Pronto, achei um melhorzinho. Ó, A11 vezes B11. A12 vezes B21. Ó. T12 vezes S21. Tá? Todos esses vão compor o 1, que é esse cara aqui. Tá certo? Ficou bem ridiculão o negócio, né? Parecendo coisa de ensino fundamental, mas tudo bem. Eu vou tirar esse trem daqui, tá? Mas entenderam que isso aqui é um produto de duas matrizes? Cada elemento da matriz resultante é um produto desse tipo aqui, assim. Vocês não falam nada, caramba. Que tristeza. Tá. Tá. É que vocês acham o seguinte, que é como se eu estivesse vendo vocês balançando a maldita cabeça. Eu não estou vendo vocês. Então, se vocês falam assim, ou estão com o microfone fechado, entendi, já tá nada. Eu preciso saber que vocês estão entendendo, porque isso aqui não é uma coisa que vocês estão acostumados, tá? Mas se vocês pudessem urrar para mim entender de vez em quando, tá me entendendo? Era bom, tá? Esse caso me diz que esse resultado é muito importante, a representação. Esse resultado é importantíssimo, porque ele mostra a consistência do processo. Se não fosse verdade isso, quando você mudasse a representação, ia dar bode. Porque aí mudavam essas duas matrizes aqui vão mudar quando você muda a representação. Mas vamos supor que isso não fosse verdade. Esse resultado aqui não mudaria consistentemente. Porque esse cara ia mudar de um jeito, esse cara aqui ia ter mudado do outro, e aqui ia dar um cara que Deus sabe lá qual é a relação dele com a nova representação. Então isso aqui é um resultado de consistência absolutamente relevante, tá? Que lá na frente, inclusive, precisa ser demonstrado de maneira mais geral, né? Porque eu estou mostrando só um caso particular, tá bom? Então existe uma série de regras que você pode estabelecer para esses tensores, mas uma vez que você entenda que eles são... eles podem ser calculados, as suas componentes, como os produtos matriciais, ou como matrizes, né? Podem ser operados como matrizes, isso fica absolutamente... As operações que eles satisfazem ficam absolutamente tranquilas, tá? Então, vou colocar como exercício, vou colocar aqui. Fica claro. Vamos lá. É ruim, tem que colocar meu grito toda hora. T mais S é igual a S mais T. T. S. Teria que ser comutativo. Comutativo na soma, hein? Cuidado. Tá? Ele é associativo no produto, isso é importante. Aí você vai falar assim, mas agora pode fazer produto escalar assim? Pode, né? Pode fazer produto escalar assim agora, porque você está com uma coisa que tem duas dimensões, então, assim, dois componentes, né? Então, quando você faz S escalar R, dá uma matriz, não dá um número, tá certo? O produto escalar, vamos chamar assim, o produto interno, ou a contração de dois tensores, em um índice só, dá um tensor, é isso que você está dizendo aqui, ó.
tá? Produto escalar entre dois tensores dá um tensor, tá? Então, isso aqui dá um tensor que pode ser multiplicado por esse cara aqui sem problema nenhum, tá bom? E isso aqui é... Aí eu vou colocar etc, tá, gente? Tem lá no livro. Para não ficar só escrevendo as coisas. Só, aliás, colocar uma coisa importante aqui. Essa é importante, eu tenho que colocar. T contraído com S é diferente de S contraído com T. Por uma razão muito simples. O produto de duas matrizes não é comutativo, tá? Então, isso é importante. Você pode falar também de transposto, né? Claro, tá? Tranquilo falar de transposto. Tá, vamos ver. Bom, tá tudo bem. Tá, isso aí é o suficiente. Então, vamos passar agora, vai estudar um pouco mais de uma. Vamos passar. Então, o que a gente vai fazer? Nesta sessão, é só uma mudança de terminologia, tá? Ou seja, L era igual, e vai continuar sendo, né? I, W, ops, vai ser representado agora como sendo um I e ômega. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só que essas duas notações, elas têm qualidades diferentes, tá? Elas são interessantes quando você quer, digamos assim, quando você quer demonstrar propriedades diferentes. Então, às vezes é mais fácil trabalhar nesse formato, que é um formato que os físicos preferem trabalhar, e às vezes é melhor trabalhar nesse formato, que é um formato que os matemáticos gostam mais de trabalhar, tá? Portanto, é só uma questão de conveniência, tá bom? Então, nós vamos chamar então agora aí transformação primeiro, né? Transformação. Por quê? Tá? Isso é uma transformação. Quando é que ela é linear? Ela vai ser linear quando ela se satisfizer o seguinte critério. Aliás, nessa notação, eu nem escrevo essa setinha em cima, tá? Os nossos vetores agora podem ser o Java 4, né? Então eu passo a escrever dessa forma assim. Vamos colocar aqui assim, a setinha, tem a mudança de notação. L é igual a I de ômega. A gente já sabe que o L é vetor, o ômega é vetor e o I é transformação linear. Tá bom? Isso. Tá? Ou seja, se a transformação pode passar por cima dos coeficientes e se ela pode se separar com relação a essa soma aqui, ela é linear. Tá? É isso. Essa é a definição. Tá? Mas eu acho que não precisa nem de colocar aqui. Mas eu vou deixar aqui destacado porque é uma definição tão importante que vale a pena. Tá? Então, ela é muito importante. Veja o seguinte, nota, isso aqui é importante. Tá?
de forma geral, a transformação linear leva de um espaço em outro espaço. Ela não necessariamente trabalha no mesmo espaço. Isso acontece, por exemplo, quando a matriz de representação não é quadrada. Percebem isso? Vou dar um exemplo. Entenderam isso aqui? Pode acontecer isso aqui, ó. Esse cara aqui é uma transformação linear. Ele não está pegando vetor e levando em vetor. Só que agora ele está pegando vetor que vive em R3 e está levando em vetor que vive em R2. Os espaços, portanto, não são diferentes, não são iguais. Esse cara aqui, que é o U, vive no espaço R3. Esse cara aqui, que é o V, vive no espaço R2, tá? Então, transformações lineares. Oi, diga. Tem como explicar isso de uma forma não matemática? Porque, tipo assim, a matemática eu entendi, mas eu não consigo visualizar isso. Vou pensar aqui. O operador de projeção. O operador... Deixa eu ver um outro aqui. O operador de projeção é muito banal. Deixa eu ver aqui. No caso, na física. A física trabalha pouco com essas transformações mais gerais, tá? Porque o que acontece? Na física, geralmente você está interessado em operadores, que são justamente aqueles que mantêm o espaço. Eu acredito que o operador derivada deu um exemplo desse tipo. Apesar dele ser representado por uma matriz quadrada, mas a matriz, uma das linhas da matriz quadrada é nula. Então ele acaba levando de um espaço para o outro. Deixa eu tentar. Esse aqui é um exemplo físico, né? Esse aqui é o ponto. Né? Exemplo de matemática é tranquilo. Mas exemplo físico é difícil de achar, porque a gente realmente usa muito operador. Não me lembro de um agora que eu possa ter um exemplo físico disso aí, não. Vou procurar uma coisa desse tipo. O operador de projeção mas o operador de projeção é um operador idiota, né? Ele seria, por exemplo, vou dar um caso aqui. O operador de projeção é um que se usa bastante em física. Né? Um exemplo. De mecânica quântica. Pode ser chamado de operador de projeção pelo que eu vou falar daqui a pouco, tá? O que esse cara está fazendo? Ele está projetando transformação de projeção, não operador. Transformação linear. Ele está projetando, você tem aqui esse cara, depois tem o equivalente. Então, deixa eu só colocar o equivalente. Esse aqui vai dar o próprio U1, um espaço bidimensional. E esse cara aqui vai ser o U, vai dar 0. Esse aqui vai ser o U2. Está pegando um vetor em 3 dimensões, você está projetando esse vetor no plano. Tá? Então, a projeção no plano é um caso particular disso, tá? Em que você desconsidera a terceira componente de um vetor e você olha aquele aquela representação dele só num subespaço dele. Tá? Então, é um caso que usa. Agora, muitas vezes, o que se faz é representar na física como um operador, tá? Que é quando você tem o mesmo espaço dos dois lados. O quê?
você coloca essa matriz aqui com um zero na última coluna. Então, esse cara aqui fica sendo um vetor no mesmo espaço que esse, 3 dimensões, só que com um zero sempre na terceira linha, né? Então, geralmente, o que os físicos fazem é trabalhar com operadores, tá? Essa é a diferença. O operador leva de um espaço no mesmo espaço. Então, só para dizer isso aqui. É esse o ponto. Essa aqui é a diferença. Então, professor, então, na transformada de Laplace, era por isso que a gente saía, por exemplo, do T e ia parar no S? Era como se a gente mudasse de espaço? Lá você está fazendo isso, tá? Na transformada de Laplace. Agora, na transformada de Laplace, você realmente muda de espaço. Agora, a transformada de Laplace, ela pega uma função, que em princípio é um vetor, né? E leva, vamos dar isso como um exemplo aqui, pronto, muito boa colocação. Agora, bom, vou falar isso aqui, né? A função f de s. Agora, veja só, aqui, nesse caso, entretanto, do ponto de vista são operadores, por quê? Elas estão levando funções em funções, tá? Essas funções estão definidas no R. O S é um parâmetro real. O X é um parâmetro real. A gente está falando que eles são espaços diferentes, num sentido diferente daquele que nós estamos falando aqui, tá? Ou seja, para nós aqui, os vetores são esses objetos, ou seja, são funções. Então, o que a transformada de Laplace faz é levar funções em funções. Então, nesse sentido, ela é um operador, tá? O sentido de dizer que os espaços são diferentes é porque você está falando da dependência funcional das funções. Mas isso, que é correto dizer que são espaços diferentes, é num significado diferente daquele que nós estamos trabalhando aqui, porque para nós, esses caras aqui, ó, nós abstraímos esses objetos aqui. Nós estamos levando F em F, tá? Ou seja, rigorosamente falando, F é igual a L F. É isso, tá? Ou se você preferir, na nossa nova notação, né? É isso, tá bom? O fato disso estar mudando como chama? O parâmetro, né? O nome do parâmetro, indo para um parâmetro S ao invés de parâmetro X, não é relevante para a nossa classificação nesse caso, tá? Tudo bem? Eu entendi. Tá, beleza. E, evidentemente, a mesma coisa acontece com Fourier, né? Tá. Tá. Tem um exercício. Bom, um outro operador diferencial é a derivada, né? A derivada é um operador diferencial, tá? Vou dar mais um exemplo aqui. Tá, isso é um operador também, tá? Você está levando funções em funções, certo? Vamos ver. Vou dar um exemplo aqui para encontrar. Vamos ver como podemos encontrar uma transformação. Vamos supor que a gente tem o seguinte, suponha
É isso, você tem um espaço de 2 dimensões aqui, né, os vetores que estão desse lado, né, que são os vetores sobre os quais a transformação se aplica. Você tem a transformação sendo aplicada em 2 vetores que são linearmente independentes, claramente esses 2 vetores aqui são linearmente independentes. E eles formam, portanto, a base do espaço R2, que está envolvido aqui, esse cara que está em R3, mas pouco importa, né? Então você tem a aplicação do T nas bases do espaço R2 e você quer saber quem é o T em geral, certo? Então vamos lá. Qual é a ideia que está aqui? Um T que se aplica em A e B, ele vai ser alguma coisa vezes o 1, 2, a base, tá? 1, 0. Tem que ser isso, né? Porque ele é linear, tá certo? Entendeu isso aqui ou não? Vou colocar assim. Vamos mudar, deixa eu mudar esse esquema aqui. Vou pensar melhor aqui, como é que eu posso apresentar isso para vocês. Sempre pode ser verdade isso, porque esses 2 vetores são linearmente independentes no espaço de 2 dimensões. Então, qualquer vetor pode ser escrito com uma combinação linear deles. Isso aí é só a definição que nós chamamos de base, né? Dessa maneira, T de A, T, vai ser. Agora lembra que ele é linear, hein? Agora é que é importante lembrar da linearidade, né? Isso, teoricamente, seria T aplicado nessa parada toda aqui. Tá? Mas como ele é linear, isso daqui é a mesma coisa que x, T, 1, 2, mais y, T, 0, 1. Mas você sabe quem são essas aplicações, porque elas já foram dadas. Isso aqui vai dar 3x menos x, 5x, mais 2y, 1y, que é y, menos y, que é igual 3x menos 2y, menos x mais y, e 5x menos y. Ou seja, um t aplicado no AB, qualquer que seja AB, desde que esses sejam os componentes, né? Deixa eu só melhorar isso aqui.
Professor, eu acho que o seu microfone está desligado. E agora? Credo. Agora sim. Ah, finalmente. Maravilha. Então vamos lá. Essas coisas de tecnologia. Eu vou pôr o meu fone aqui para ouvir melhor vocês, mas aí se der pau é porque é o fone que está avacalhando. Ainda conseguem me ouvir? Sim. Então voltamos à normalidade. Então vamos lá. Então, ó, vou colocar isso aqui agora não. Deixa eu colocar aqui. Perdi um pouco agora na explicação, mas tudo bem. Assim, temos que saber a aplicação de texto para qualquer ver. Pois tá. Ele é linear, né? Isso aqui é uma combinação linear de vetores. Esses aqui são escalares, a gente sabe disso, são vetores. Então isso aqui pode ser escrito como sendo o somatório. O T passa por cima dos escalares. O T passa por cima dos escalares e vai bater lá nos vetores. Ora, esse cara aqui é a aplicação do T sobre os vetores da base, que você conhece. Esse troço aqui tem que dar um outro vetor, né? Tá bom, uma coisa de convenção. Certo? Quando eu colocar aqui, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir os índices, tá? Porque aqui, ó, esse cara aqui, o índice I é um índice preso, né? Tá? Então eu vou colocar ele aqui como sendo um K, para não confundir uma coisa com a outra, tá? E aqui, ó, esse cara aqui vai ser o nosso I. Eu acabei escrevendo esse troço aqui errado, né? O índice I é livre, então é o índice que tem que sobrar. Certo? Ele é somado, o índice I está livre, tá? Somado, o índice I está livre. Só que aqui, evidentemente, ele está preso porque ele está dentro dessa soma que está aqui, tá? Então eu posso passar esse cara para cá. Eu posso pegar esse cara e simplesmente incluir aqui. E ficar com isso. De tal maneira que, na aplicação do T em qualquer V, tá? Como coeficientes esses caras aqui, que na verdade seria a soma só em I, né? A soma em I, tá bom? Tá? Cada componente dessa aplicação, que é um vetor, vai ser dada dessa maneira aqui, em que esse cara aqui é o cara obtido pela base. Vamos dar um exemplo, mais um exemplo disso, vai. Peço que isso nos leve a uma demorinha um pouco maior.
A base que é a base monomial, né? 1x, x ao quadrado. Vou colocar até x ao cubo aqui, tá? Pronto. Então vamos ver. Então, nós queremos saber. É isso, eu queria saber qual é o efeito dele sobre a base, né? Quem é zero? É zero? É 1. Derivada de 1 é zero. Tá? Mas zero pode ser escrito na base, que é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Zero pode ser escrito na base de que maneira? 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x ao cubo. Tá. Então agora vamos aplicar d em E1. Que é o quê? É d, dx, em x. Isso aqui é igual a quê? A 1. Que pode ser escrito de que maneira? 1 vezes o 1, mais 0 vezes o x, mais 0 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x ao cubo. Vamos aplicar agora no E2. Estou aplicando na base, para saber como é que ele atua na base. Dx, x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2x. Mas 2x eu posso escrever como? 0 vezes 1, mais 2 vezes x, que é o outro elemento da base, né? Mais 0 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x ao cubo. Finalmente, d são 4 elementos da base, né? d vezes E3. Vai ser d dx. O E3, quem é o E3? X ao cubo. Vai dar 3x ao quadrado, que é 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes... perdão, mais 3 vezes x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, 3 vezes x ao quadrado. Mais 0 vezes x ao cubo. De maneira aqui. Isso deu certo. Então, fica sendo a representação matricial, tá, do operador diferencial. A base monomial. Ok? Essa é a representação. Vamos supor agora. Eu digo função, ou polinômio, né? Sobre o polinômio, né? Para nós é o vetor. Certo? Do produto, tá? Ó, esse com esse dá 0.
né? Dá 0. Esse com esse, só pega esse aqui com esse, dá menos 4. Esse com esse, só pega esse aqui, dá 12. E esse com esse, evidentemente, que dá 0, tá? Mas esse último cara que nós obtivemos aqui, quem é? É um Q de x, que é feito na base monomial, que é igual a quê? Então, tem constante, menos 4x, mais 12x ao quadrado, que é exatamente derivada disso aqui dá menos 4x mais 12x ao quadrado. Esse método, Hã? esse método funciona com a derivada de qualquer função ou só de polinômio? De qualquer função. Mas é claro que aí você tem que dizer qual é a base, tá? Aqui para nós a base é simples, que é a base monomial, né? Então, em princípio, você poderia, por exemplo, pensar no caso de um seno, né? Aí você poderia pensar numa base de Fourier, mas você poderia pensar numa base monomial. Em ambos os casos, em ambos os casos não, mas no caso da base monomial, você vai ter uma base infinita, né? Porque você vai ter que representar o seno como uma série de Taylor, para poder aplicar a base monomial, tá certo? Então, em princípio, funciona para qualquer situação. Evidentemente, pensando nas funções que podem ser expressas em série de Taylor, para usar a base monomial. Mas na base de Fourier, se você tiver também essa possibilidade, você pode trabalhar com a derivada na base de Fourier, tá? Só que aí vai ser um pouquinho mais difícil de organizar as ideias, porque a base de Fourier, se você pensar na base de Fourier complexa, aí não, aí fica bem fácil. Aqui na base de Fourier complexa, isso é tranquilo. É até um exercício interessante a ser feito, né? Acho que talvez coloque isso na prova, não sei, vamos ver. Mas entender isso aqui, né? Eu acho isso aqui fantástico, porque olha só, você está trabalhando só com as representações aqui. Em princípio, você não precisa voltar para esse cara aqui no meio dos seus cálculos. Você pode trabalhar só com isso aqui, ó. E você obteve isso aqui a partir dessa representação aqui. Quer ver que coisa interessante? Você pode fazer coisas mais bacanas também. Tá? Esse basta. Vai ser igual a quê? A D vezes D. Não é D ao quadrado? D ao quadrado é isso aqui. Tá? Deixa eu colocar só isso aqui assim, primeiro. Tá? E naquele outro caso lá, aí você tem uma relação, né? Então você tem aqui um produto desse cara aqui, que é o 1, 0. Vamos colocar certinho, peraí. 1. Não tem termo linear, 0. Tem um termo quadrático, que é com 1, e não tem um termo cúbico. Vezes essa derivada segunda, menos 2 vezes, aí é só colocar aqui. Aí fica o x, né? Então não tem termo linear, é 0, né? De ordem 0. O termo de ordem linear é 1, então fica menos 2, 0, 0, que não tem os outros, né? E aqui fica o d. Deixa eu colocar assim. Ah,
Agora, o que você obteve é que isso aqui é aplicado a um vetor qualquer. Eu não estou gostando disso que está aqui, não. Deixa eu ver. Só pensando um pouquinho, tá, gente? Eu não estou gostando de representar esse troço como esse produto, sabe? Não acho que seja correto fazer isso aqui, não. Pensa mais sobre isso aqui. Porque o que eu queria fazer aqui era o seguinte. Eu queria representar esse cara aqui como um operador. Pensar diferente. De novo, vamos pegar esse cara aqui. Esse é o nosso operador. Eu vou chamar esse operador de L. Vamos aplicar L. Daquele jeito que eu estava falando, tá errado. Vamos aplicar L no E0. Então vai ser a aplicação desse troço aqui no 1, tá? A aplicação desse troço aqui no 1. Vou colocar assim. Tá acabando, tá, gente? É rapidinho. O 1 é 0. Aí vem a aplicação dele no E2. É x. Isso vai dar menos 2x, né? E a aplicação dele é 2, aí já vai ficar um pouco mais complicado. Que é x ao quadrado, né? Eu vou ter que fazer esse cálculo aqui. Ou seja, eu estou sempre aplicando na base. Vamos ver quanto que dá. 2 menos 6x ao quadrado. E finalmente a aplicação dele no último. Ao cubo, né? Eu estou pondo lá dentro só para fazer a conta, tá? Depois eu tiro, porque senão ele não faz a conta. Simplify. Não, simplify não, expand. Valeu isso. Que saco, eu quero que seja expandido. Pronto. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando na base, igualzinho eu fazia antes. Agora eu vou escrever esses caras na base. Então vai ser 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x ao cubo. Esse cara aqui vai ser 0 vezes 1, menos 2 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x ao cubo. Esse aqui vai ser... pronto. Aqui vai ser 2 vezes 1, mais 0 vezes x, menos 6 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x ao cubo. E esse cara aqui vai ser 0 vezes 1, mais 6 vezes x, menos mais 0 vezes x ao quadrado, menos 12 vezes x ao cubo. De modo que a matriz agora eu vou mostrar para vocês como é que constrói essa matriz a partir daqueles resultados. Vejam que eu vou pegar
a transposta do que está aparecendo aqui, tá? Ó, aqui deu 0, 0, 0, 0, né? Então eu coloco as colunas. 0, 0, 0, 0. Aqui deu 0, menos 2, 0, 0. 0, menos 2, 0, 0, 0. Aqui deu 2, 0, menos 6, 0. 2, 0, menos 6, 2, né? 0. E aqui deu 0, 6, 0, 6, 0, menos 2. 0, 6, 0, menos 12. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o nosso operador. É a representação desse operador aqui. Você pode pegar um polinômio qualquer e a atuação. Vou colocar assim. Alfa mais beta x mais gama x ao quadrado mais lambda x ao cubo. Nada mais é que este cara aqui aplicado nesse objeto aqui, né? Que é alfa, beta, gama e lambda. Vai ficar igual a produto. Isso aqui. Certo? Em geral é isso aqui. Agora, o que é mais bacana aqui Pega analisar esse cara, tá? Só para saber escrever. Não importa o que eu fiz aqui, tá? Por enquanto, para vocês, não importa. Eu só diagonalizei aquela matriz lá. Ao diagonalizar, ela deu 0, menos 6, menos 12, menos 2. Esse menos 2 aqui é uma porcaria, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu continuo. Não tem tempo para isso, não. Deixa essa parte aqui para aula. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Eu vou mostrar que eu estou resolvendo aquela equação de Legendre, tá? Agora eu estou, de certa maneira, resolvendo a equação de Legendre usando isso aqui. Mas se eu tentar continuar aqui, vai ficar difícil. Mas aí eu vou introduzir, na aula que vem, noções de transformadas de sistemas de coordenadas como uma forma de diagonalizar esse sistema. Ou seja, eu quero, de alguma maneira, trabalhar com esse operador, essa representação, que é a representação desse operador aqui, na forma mais simples possível. E a forma mais simples possível é justamente a forma diagonal. Então, eu vou fazer uma mudança de coordenadas, que vai fazer ele ir para a diagonal, mas essa mudança de coordenadas vai implicar a alteração desse cara aqui também. E quando eu fizer isso, eu vou estar justamente resolvendo a equação de Legendre. Tá? Mas aí é muita coisa para fazer agora, e ia ficar confuso para vocês, então a gente para aqui, mas eu continuo na aula que vem a partir desse